Eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, habite sobre os nossos lares e seja sobre os nossos parentes e os nossos familiares. Eu quero ler aqui com os irmãos o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15. Eu quero dar ênfase ao versículo 13, 14 e 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O meu ênfase vai aqui para o capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por que eu trouxe esse capítulo e esse versículo para hoje? Porque assim tem se dado. A Bíblia tem dito e assim tem se dado, tem se cumprido a palavra do Deus Altíssimo. Nós temos muitos irmãos dizendo que têm tido contatos sobrenaturais. Eles atestam que são anjos do Altíssimo. São anjos, arcanjos do Altíssimo, que o próprio Cristo tem se manifestado para falar com eles. O próprio Deus tem sido contemplado por eles. Só que a Bíblia de antemão já nos havia avisado que isso ocorreria. Porque os tais são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que isso ocorra, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Então não é de admirar-se que esses atuais ditos homens de Deus estejam proferindo que estão tendo contatos com o Altíssimo, com o teu Espírito, com o nosso Cristo, com os teus anjos, com os teus arcanjos, porque o próprio Satanás se faz de anjo de luz. Não nos surpreende isso. Só que tem muitos que estão sendo enganados, porque tendo em vista que o próprio Satanás se faz de anjo de luz, ele tem se feito em anjo de luz para enganar alguns servos de Deus, dizendo que ele está vindo da parte do Santíssimo para se comunicar, para proferir, para trazer mensagens, para trazer algo novo. E as pessoas estão acreditando que esses espíritos, esses ditos anjos de luz, são realmente anjos de luz. Só que, batendo mais uma vez nessa tecla, o próprio Satanás se faz de anjo de luz. Para quê? Para enganar aqueles que não vigiam, aqueles que não buscam, aqueles que não tomam cuidado, porque a Bíblia diz, a Bíblia exorta, só se deixa ser enganado por Satanás, o diabo, quem não presta atenção na santa palavra de Deus, na escritura do Deus Altíssimo. E aí essas pessoas acreditam nisso, que Satanás, o diabo, que se faz de anjo de luz e diz que vem de Deus trazer novidade para eles, pegam isso para si, passam isso para os outros, e isso acaba virando uma doutrina em determinadas igrejas, como já ocorreu no passado. Outrora ocorreu isso, Satanás, o diabo, se fez de anjo, falou com pessoas, passou outras coisas sobre as Sagradas Escrituras, que já está fechada, completa. As Sagradas Escrituras do Deus Altíssimo se fechou em Apocalipse com João. Aí os ditos Satanás diabo entra
encena, se faz de anjo de luz e passa uma espécie de puxadinho da Bíblia. A Bíblia se fechou, mas vamos fazer um puxadinho. E aí eles passam essas doutrinas para as igrejas. Se as igrejas não aceitam, eles saem, abrem as suas próprias igrejas e passam isso como doutrina divina, quando outrora o nosso Deus já havia dito, através das Santas Escrituras, que isso ocorreria. E nós podemos citar alguns nomes de alguns homens de Deus que deram ouvidos a doutrinas de demônios, achando e acreditando que eram anjos de Deus, quando a Bíblia disse que isso ocorreria, porque ele é capaz disso, e ele faz isso. Não sendo aceito o que eles estavam dizendo, abriram igrejas, colocaram um puxadinho na Bíblia, instruíram pessoas e fizeram assim uma nova igreja, uma nova doutrina, uma nova religião, chame do que quiser. Foi avisado, não foi vigiado, ocorreu e continua ocorrendo. No livro de Gálatas, o capítulo 1, é o versículo dos 6 ao 12, mas eu quero pegar apenas um versículo. Os que já são afiados na palavra, porque leem a palavra e colocam a palavra em prática e procuram dar atenção para aquilo que está escrito, já sabe o que diz no livro de Gálatas, capítulo 1. O que foi que o nosso irmão Paulo disse no livro de Gálatas? Gálatas, capítulo 1. Aqui. A inconsistência dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. É esse versículo que eu quero frisar. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O povo está tendo contato sobrenatural com demônios, alegando serem anjos do céu, trazendo novas doutrinas para a igreja, dizendo barbáries. Por quê? O meu povo perece por falta de sabedoria, o meu povo perece porque não examina as escrituras. Examina as escrituras, não entende por que não pede ajuda. Tem muita gente que fala das escrituras, mas mal sabe ler e mal sabe escrever. Aí examina as escrituras, tem o seu entendimento ou não tem entendimento nenhum, aí Satanás lança a mão disso, usa-se, transformando-se em anjo de luz, trazendo para essas pessoas novas doutrinas. A Bíblia diz que ele faria isso. E a Bíblia diz que se aparecesse, ainda que fosse um anjo vindo dos céus, ainda que fosse um anjo vindo de Deus, trazendo algo além disso aqui que nos foi passado pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo, pelo próprio Deus Altíssimo, pelo nosso Cristo, pelos seus apóstolos, discípulos, profetas, por todos os homens e mulheres de Deus, ainda que viesse um anjo, depois que a escritura foi fechada em Apocalipse, e falasse algo além, considere maligno, diabólico, satânico, anátema, porque o próprio Satanás se faz de anjo de luz.
Tem pessoas que não têm conhecimento, que não têm discernimento, que não têm compreensão, que não têm sabedoria, que estão fazendo exatamente aquilo que a Bíblia disse, não faça. Não estão atentando para aquilo que a Bíblia disse, atenta-te. Não estão se apercebendo. Estão fazendo ao contrário, estão fazendo o oposto. Não entende, não compreende, não passe. Quer pregar, peça ajuda. A Bíblia disse, atenta-te. Deus só faltou pegar a gente pelos ombros e chacoalhar. Atenta-te, acorda, desperta, vigia. Vocês estão perecendo por falta de conhecimento, de entendimento, de compreensão, de sabedoria. Clamem ao Espírito Santo de Deus. Quem não tem capacidade, porque não teve estudo, porque não adquiriu conhecimento humano para pregar sozinho, peça ajuda para poder pregar. Vá para o banco, sente, clame ao Senhor, dobre o joelho, implore, para que não fale nada que não venha de Deus, como se viesse de Deus e arraste multidões para o abismo, pelo amor de Deus. No livro de Gênesis, por que eu trouxe isso à tona? Porque estão dizendo que estão falando com Deus através de anjos, arcanjos, estão indo para os céus, estão indo para o inferno, estão dando voltas no universo. O negócio está assim turístico. O céu virou ponto turístico. De repente, o nosso Deus, segundo essas pessoas, resolveu abrir as portas do inferno e fazer um ponto turístico. Tem pessoas fazendo turismo no céu, no inferno e no universo. E isso não é verdade. Cristo, eterno Deus, prestem atenção, não é Deus que está fazendo isso, não é Deus que está falando com vocês. Clamem ao Altíssimo. Se vocês falarem, o diabo ouve e age, então, clame a Deus em pensamento, ponha a Deus à prova em pensamento. Não abracem qualquer doutrina nova que surja, ainda que anjos venham trazer isso à tona. Tenham misericórdia da humanidade, tenham misericórdia das ovelhas, tenham misericórdia dos irmãos que estão absorvendo esse tipo de conhecimento